Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o honroso convite para participar do ciclo de palestras em comemoração aos 63 anos da instituição beneficente à Luz Divina, cujo tema central é a família. A palestra de hoje será focada na questão da formação da família na visão espírita. No site Momento Espírita, encontrei esse texto baseado em um artigo com um relato de Stephen Kunitz, colunista da revista Veja, e por acaso meu colega na turma da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Artigo esse publicado em 20 de fevereiro de 2002, bem como no capítulo 19 do livro Conduta Espírita, pelo espírito André Luiz, psicografia de Valdo Vieira, que tem por título A Família em Primeiro Lugar. Há 20 anos, presenciei um fato que modificou radicalmente a minha vida. Foi num almoço com um empresário respeitado e bem mais velho do que eu. O encontro foi na própria empresa. Ele não tinha tempo para almoçar com a família, nem com os amigos num restaurante. Os amigos tinham que ir até ele. Seus olhos estavam estranhos. Achei até que via uma lágrima no olho esquerdo. Bobagem minha, pensei. Homens não choram, especialmente na frente dos outros. Mas durante a sobremesa, ele começou a chorar copiosamente. Fiquei imaginando o que poderia ter dito de errado. Supus que ele tivesse se lembrado dos impostos pagos naquele dia. Minha filha vai casar amanhã, disse sem jeito. E só agora a ficha caiu. Percebo que mal a conheci. Conheço tudo sobre o meu negócio, mas mal conheço minha própria filha. Dediquei todo o tempo à minha empresa e me esqueci de me dedicar à família. Eu voltei para casa arrasado. Por meses me lembrava dessa cena e sonhava com ela. Prometi a mim mesmo e à minha esposa que nunca aceitaria seguir uma carreira assim. Colocar a família em primeiro lugar não é uma proposição tão aceita por aí. Normalmente, a grande discussão é como conciliar família e trabalho. Será que dá? O cinema americano vive mostrando o clichê do executivo atarefado que não consegue chegar a tempo para a peça de teatro da filha ou ao campeonato mirim do seu filho. Ele se atrasou justamente porque tentou conciliar trabalho e família. Só que surgiu um imprevisto da última hora. E a cena termina com o pai contando uma mentira ou dando uma desculpa esfarrapada. Se tivesse colocado a família em primeiro lugar, esse executivo teria chegado a tempo, teria levado pessoalmente a criança ao evento. Teria dado a ela o suporte psicológico necessário nos momentos de angústia que antecedem uma peça de teatro ou um jogo. A questão é justamente essa. Se você, como eu e a grande maioria das pessoas, tem de conciliar família com amigos, trabalho, carreira ou política, é imprescindível determinar quem você coloca em primeiro lugar. Colocar a família em primeiro lugar tem um custo com o qual nem todos podem arcar. Implica menos dinheiro, fama e projeção social. Muitos de seus amigos poderão ficar ricos, mais famosos que você, e um dia olhá-lo com desdém. Nessas horas, o consolo é lembrar um velho ditado que define bem por que priorizar a família vale a pena. Nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar.
Qual o verdadeiro sucesso de ter um filho drogado por falta de atenção, carinho e tempo para ouvi-lo no dia a dia? De que adianta ser um executivo bem-sucedido e depois chorar durante a sobremesa por não conhecer sequer a própria filha? O lar constitui o cadinho redentor das almas. Merece nosso investimento em recursos de afeto, compreensão e boa vontade, a fim de dilatar os laços da estima. Os que compõem o lar são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Assim, acima de todas as contingências de cada dia, compete-nos ser o cônjuge generoso e o melhor pai, o filho dedicado e o companheiro benevolente. Afinal, na família consanguínea, temos o teste permanente de nossas relações com toda a humanidade. Eu fui um executivo assim durante 25 anos. Portanto, eu posso falar claramente sobre isso. Vamos lá. Então vamos entrar diretamente no tema formação da família na visão espírita. E se nós estamos falando em visão espírita, vamos só dar uma recordada nos princípios básicos do espiritismo. A primeira é a existência de Deus como causa primeira de todas as coisas. A segunda é a existência dos espíritos como seres imateriais, imortais, em consequência, a evolução dos espíritos. O terceiro item é a reencarnação como processo natural de evolução espiritual. O quarto, a mediunidade como meio natural de comunicação entre os espíritos. O quinto, a moral cristã como código de ética espírita. E, finalmente, a sexta, a pluralidade dos mundos habitados. Mas nós vamos nos concentrar na questão da reencarnação como processo natural de evolução espiritual. Na visão espírita, é através da reencarnação que acontece a formação da família no mundo material, ou seja, na Terra. Segundo Hamed, na psicografia de Francisco de Espírito Santo, no livro Renovando Atitudes, a rigor, família é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. Laços consanguíneos? Mas há duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. As segundas se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Então vamos lá, as famílias espirituais e as famílias corporais. Parentesco material é a união na família de acordo com os laços consanguíneos. O parentesco espiritual é a nossa verdadeira família pela união dos gostos, dos sentimentos, das afinidades. Enfim, pela reunião do entendimento de que somos todos irmãos, pois todos somos filhos de Deus. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas nem sempre é assim. Mas também pode acontecer, sejam esses espíritos afastados entre si, por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz que o lar
é o cadinho purificador. Eis a sabedoria divina. Aproveita o nosso interesse pelos laços consanguíneos, amarrando-nos uns aos outros, até mesmo os adversários, para podermos aprender a conviver e a nos armar. Se fosse ficar por nossa conta, quando iríamos ter a coragem de abraçar, de beijar e dar carinho ao nosso inimigo, que por acaso reencarnaram como pai e filho, como marido e mulher, como filho e pai? Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Mas existem espíritos sem relacionamento anterior. Permite Deus, segundo Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, às vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra. Emmanuel lança essa pergunta no livro Consolador. E a resposta que ele dá: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. E isso, muitas vezes, é através do casamento. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito. Novamente, a escolha feita no plano espiritual. Como se formam os casais? Obedecem a uma programação que considera o passado e o futuro espiritual, o merecimento e a necessidade dos cônjuges. É uma programação feita no plano espiritual. Todos os espíritos programam se casar? Não. É muito frequente no atendimento fraterno a gente receber pessoas que dizem: eu quero desesperadamente ter um companheiro ou uma companheira. A nossa resposta é muito simples. Eu não sei se você escolheu ter um companheiro ou uma companheira. Tá certo? Talvez você tenha escolhido não ter justamente como uma pauta das suas provas e expiações. Para quê? Para reajustar emoções, disciplinar atitudes, aprender a valorizar as relações conjugais e a família. Quem sabe, numa existência anterior, tenha tido a oportunidade de fazer, ter esse relacionamento e desprezou aquela pessoa com quem iria ter o relacionamento. Mas também espíritos que têm compromissos muito expressivos com a humanidade, que são incompatíveis com as responsabilidades do lar. A Igreja Católica tem essa definição. O Papa, os cardeais, todos os religiosos, não podem se casar em função de que eles têm responsabilidades incompatíveis com a responsabilidade do lar. E os filhos? A criança é um espírito que nos foi confiado por algum tempo. São seres em evolução como nós mesmos, e aos quais certos vínculos, os compromissos nos ligam por essa ou aquela razão. Isso está no livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio de Miranda. Novamente, compromissos assumidos na espiritualidade. Esses filhos problematizados são companheiros provenientes de desatinadas experiências. Outros são seus inimigos que voltam a seu lado
para os acertos que o amor propõe. Do livro Vereda Familiar, Teresa de Brito e Raul Teixeira. Então vamos falar um pouco de reencarnação, uma vez que, pelo que nós vimos, todas as decisões são tomadas no plano espiritual, e como nós vamos ser vividas aqui no nosso mundo, é preciso que haja reencarnação. Vamos lá. Não sei se dá para ver lá do fundo, não é? Ele está numa fila de banco. Puxa, que fila demorada. Todo dia essa agonia. Já estou à beira de um ataque cardíaco. Pois é, teve um ataque cardíaco. Desencarnou. Caramba, não é que eu tive um ataque mesmo? Será que eu morri? E agora? O que eu faço? Bom, um amigo meu que é espírita sempre me disse que quando a gente morre, devemos reencarnar novamente para uma nova vida. Vou já procurar onde fica o departamento responsável por essa tal da reencarnação. Não quero me tornar um espírito errante. Algum tempo depois, cruzes, nem depois de morto eu me livro dessas filas. É a fila da reencarnação. Mas existe mesmo a fila da reencarnação? Olha lá, vamos lá. No livro Lírios da Esperança, o espírito Hermance Dufault, na psicografia de Vanderlei de Oliveira, livro publicado em 2005, apresenta o censo populacional do mundo Terra. Encarnados, 6 bilhões. Desencarnados, 24 bilhões. Total de espíritos que vivem em função do nosso mundo Terra, 30 bilhões. 6 bilhões é um dado real do ano de 2000. Tá certo? Quer dizer, como esse é um livro publicado em 2005, esse dado é verdadeiro. Se bem que hoje, né, passados 18 anos, nós estamos com quase praticamente 8 bilhões. Nós crescemos 2 bilhões num período de 18 anos. Coisa, hein? Fantástico, né? Muito bem, mas vamos lá. Só para não deixar isso no âmbito de um autor, de um livro, não é? No livro Roteiro, o Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz o seguinte: mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. Quais são as inteligências, bilhões de inteligências subhumanas? São os animais, os vegetais. Não é? Não são os seres humanos, não são os espíritos, são os princípios espirituais. Né? Os espíritos são mais de 20 bilhões desencarnados, que condiz exatamente com aquele número de 24 bilhões apresentados por Hermance Dufault. Certo? Bom, então, dos 6 bilhões de encarnados, nós que estamos aqui, 4 bilhões são almas doentes em processo de reeducação. 2 bilhões em busca de sua recuperação. Não sei em qual dos dois você está, mas tudo bem, está jogando entre os dois. E são pouquíssimos os missionários coletivos ou encarregados de outorgas específicas para o planejamento do progresso e bem-estar social. Não é? São os espíritos missionários de grande envergadura, né? Mas eles são contos nos dedos, tá certo? Em cada geração são pouquíssimos que aparecem por aí. Mas vamos lá. E dos 24 bilhões de desencarnados? 12 bilhões estão nos patamares de luta e sofrimento. 6 bilhões são almas medianas que cooperam na regeneração de outros. E 6 bilhões são condutores elevados, avatares, missionários, guias espirituais, avalizadores, espíritos superiores, auxiliares galácticos. A maioria liberados da reencarnação ou ainda almas comuns que venceram as provas expiatórias no suceder das reencarnações.
Veja que coisa interessante, para cada um encarnado tem um espírito superior cuidando dele. Tá certo? Não cuidando diretamente dele, mas encarregado deste nosso mundo. E mais ainda, tem mais um que está lá, que estão cooperando na regeneração dos outros. Então, para cada um de nós encarnados que estamos aqui passando por essas situações difíceis, tem dois espíritos mais evoluídos, tá certo? Que estão nos atendendo. Tá certo? Você vê que trabalho que nós damos para eles, não? Não é verdade? Muito bem, então vamos lá. Então, assim, são 16 bilhões em condições de dor e sofrimento, sendo 4 bilhões encarnados, né? Nessas almas doentes em processo de reeducação. Nem vou incluir você, porque você está naqueles 2 outros milhões, tá certo? Não tem problema, aquela já está, né, ali. Quer dizer, esperamos que nós todos estejamos, né? Tá certo? Tudo bem. E são 12 bilhões de desencarnados, patamares de luta e sofrimento, nas regiões de desequilíbrio que ainda necessitam de reencarnação. 12 bilhões que são desencarnados, que estão necessitando de reencarnação. Ou seja, existe sim fila para a reencarnação. Tudo bem? E aí, os casais de hoje, os jovens de hoje, dizem, não, vamos esperar um pouco mais, tá certo? Não, é muito cedo para ter filho, tá certo? Vou esperar chegar na beira dos 40. E lá, a fila imensa de espíritos querendo reencarnar, tá certo? Mas não são autorizados porque não tem casais que queiram ser pais. E como é decidida a reencarnação? Bom, vamos lá. Quando a gente desencarna, a gente passa por um período de perturbação aqui na crosta. Depois é levado para uma colônia espiritual, passa lá por um tratamento, período de tratamento. Vamos dizer, na fase final do tratamento, tá certo? Então passa lá, sejam os espíritos que estão lá e falam assim, olha, vamos fazer uma avaliação de como é que foi a sua última reencarnação. Tá certo? Você escolheu passar por isso daqui você fez, isso daqui você não fez, você não cumpriu. Você acrescentou um monte de outros débitos na sua conta, tá certo? Tá? Porque você fez um monte de coisas erradas. Tudo bem. Aí chegamos lá a um entendimento. Aí nós verificamos, tomamos consciência dos erros que nós cometemos naquela reencarnação. E aí, conforme diz o Livro dos Espíritos, vem o arrependimento. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. E na questão 991, qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que pode expiar suas faltas. O arrependimento, no entanto, conquanto seja o primeiro passo, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Veja, não é do Espiritismo a tese de que você se arrependendo e fazendo uma confissão, fazendo, tá certo, algumas orações, você conseguiu resgatar o débito que você fez. Isso não é Espiritismo. O Espiritismo exige mais do que isso. O Espiritismo exige a reparação. Portanto, são 3 condições fundamentais: arrependimento, expiação e reparação. Se não tiver essas 3 condições,
o débito não foi resgatado. Tudo bem? Vamos em frente. Bom, e aí? Nós temos que escolher as nossas provas, né? A gente já chegou, se arrependeu, já está lá querendo reencarnar. E aí, quando nós somos autorizados a isso, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero das provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então vamos lá. Nessas escolhas, a primeira fase nós vamos escolher as nossas expiações. O que são as nossas expiações? Situações de vida através das quais reparamos erros cometidos no passado, corrigimos o que fizemos de errado, ao mesmo tempo que nos desenvolvemos com a dor bem suportada que elas nos trazem. Podem também se tratar de consequências das faltas da existência atual. Sim, nós podemos estar resgatando, espiando coisa que cometemos nessa própria vida. A grande maioria é da vida passada. O sofrimento se faz necessário para a correção das falhas que possuímos. Então, tem gente que acha que nós viemos a este mundo passear. Não. Ninguém veio aqui passear nos nossos estágios. Ninguém expia débito com beijos, sorrisos e abraços. Toda expiação envolve necessariamente sofrimento. Se o sofrimento é obrigatório, a intensidade do sofrimento é uma escolha nossa. Se nós não aceitarmos, se nós nos revoltarmos, se nós não ajustarmos a nossa vida a essas condições, nós sofremos mais. Mas se nós aceitarmos, se nós ajustarmos as nossas vidas às condições que nós estamos sofrendo, nós sofremos menos. Portanto, o sofrimento é obrigatório. A intensidade do sofrimento é uma escolha nossa. E aí vamos em seguida, depois das expiações, nós vamos escolher as nossas provas. O que são as nossas provas? Situações de vida através das quais testamos nossas qualidades morais e desenvolvemos nossa inteligência. Desafios e testes relacionados com o futuro. Não significa necessariamente sofrimento, como é o caso da expiação, mas sim a aquisição de novos conhecimentos em virtude de testes a que será submetido o espírito encarnado. Bom, e aí vamos para as missões. O que são as missões? Tarefas que o espírito se propõe a fazer e podem ser desempenhados tanto na erraticidade quanto encarnado. Tem sempre por objeto o bem. Espíritos são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Vamos explicar isso um pouquinho melhor aqui. Assistir os enfermos. Se eu estou sendo obrigado a assistir os enfermos da minha família, não é missão, é resgate. Certo? Se eu vou assistir os enfermos trabalhando num hospital, não é resgate, é missão. Tudo bem? Está claro? Então vamos lá. E tem aquelas tais missões especiais que nós falamos, né? E que tem pouquíssimos espíritos em cada geração que recebem. Né? Quando terminou de fazer toda essa escolha, não sei o quê, nós estamos indo embora, aí chega a espiritualidade e fala, não vai não. Você tem um negócio aqui que você tem que fazer. Tá certo? Você está encarregado de fazer isso, que são as missões importantes para a humanidade. Tá certo? Isso não é uma escolha do próprio espírito, é uma colocação que é feita pela espiritualidade. Então, só para entender, resumir isto, porque nos livros espíritas vocês vão encontrar essa grande confusão. Uma hora chama de provas, outra hora chama de expiações, outra hora chama de missões.
Expiações é uma coisa, provas é outra. A este conjunto, expiações e provas, muitos livros chamam de provas, tá certo? E tem lá suas missões isoladamente. A somatória das provas com as missões específicas, tá certo? Com aquelas missões usuais escolhidas por nós, são denominados também de missões. Então, quando vocês lerem nos livros espíritas o que é expiação, prova, tá certo? Ou missão, está aí o conceito que vocês podem utilizar. Tudo bem? Vamos em frente. E aí eu vou reencarnar, né? Chega lá no Ministério da Reencarnação, eu sou este daqui, que espírito que quer reencarnar, esses são lá da equipe de reencarnação. Está lá um conjunto de coisas, tá certo? Fala, você vai escolher o corpo físico que você vai ter, tá certo? Tá? Não só o corpo físico, uma série de outras coisas. Esse desenho eu devo ao Aníbal, foi o Aníbal que mandou isso. Tá certo? Dizer, tudo bem, eu só estou dando a origem. Não é? Foi o Aníbal que mandou isso daí e eu estou utilizando para poder aproveitar nessa palestra. Tá bom? Vamos lá. Veja, existe o restringimento do corpo físico. Corpos, membros, órgãos, fibras e células são esboçados e estudados, antes que se definam os primórdios da rematerialização terrestre. Porque nesses casos em que a alma oscila entre méritos e deméritos, a reencarnação permanece sob os auspícios das autoridades e servidores da justiça espiritual, que administra recursos a cada aprendiz da sublimação, de acordo com as obras edificantes que lhes constem do currículo da existência. Desse modo, regressam ao berço humano, nas condições precisas recolhidas a novo corpo, qual operário detentor de virtudes e defeitos, a quem se concede novo uniforme de trabalho e nova oportunidade de realização. Baseado no livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, esse desenhista fez este desenho sobre o pavilhão de desenho. Está certo? Então lá um monte de gente, está certo, trabalhando na definição daquilo que é as escolhas de cada um, né, no processo de reencarnação. Tá certo? Esta folha, tá certo? Esse desenho foi originalmente apresentado nesta casa pela nossa irmã Hilda, há muito tempo atrás, tá certo? E posteriormente, há uns 4, 5 anos atrás, reapresentado pela nossa irmã Vera Cecília, que deu uma palestra sobre missionários da luz. Tá certo? Tá? Mas eu fui buscar na época do tempo da Hilda. Eu sou mais velho, então fui buscar lá do tempo da Hilda. Tá certo? Então lá estão eles definindo, tá certo? Cada um dos corpos que estão desenhando lá, tá certo? Quais são as características de cada uma das escolhas que foram feitas, não é? Aqui são um exemplo, nesse caso, esse espírito Silvério quer reencarnar. Esse daqui é um instrutor, Manassés e André Luiz, também do mesmo livro. Eles estão lá estudando, tá certo, quais são as características que esse espírito Silvério vai ter. E só para constar, tá lá, olha, tá vendo aquela manchinha preta? Aquilo é um câncer que ele vai ter. Tá certo? É um câncer que ele vai ter. Tudo bem. Aqui um outro caso é esse espírito Anacleta, novamente Manassés, que é o instrutor, e o André Luiz. Não é? Tá certo? Eles estão definindo agora quais são as condições em que esse espírito Anacleta vai reencarnar. Muito bem. Como é? Então aí nós fomos lá, escolhemos tudo aquilo que nós queremos passar, o que a gente vai ter, o que a gente não vai ter, e aí falta uma coisa, a escolha dos pais. Não é? Quer dizer, nós definimos, aí a espiritualidade, a equipe da espiritualidade nos pergunta, e quem é que vão ser seus pais? Bom, para aguentar tudo isso que eu escolhi, tá certo? Eu escolho Beltrano e Fulana como meus pais, mas eles ainda não sabem disso. Então, quando eles estão dormindo,
tá certo? Né? Num processo de desdobramento, eles são levados para uma colônia espiritual e dizem para eles o seguinte, olha, você escolheu ter um filho problemático, isso é uma escolha que você já fez antes de vocês reencarnarem. Tá certo? Vocês ainda não chegaram. Está chegando aí, querendo reencarnar, um espírito que é de igualzinho àquilo que vocês escolheram. Está no teu perfil. Quer passar por isso. Tá certo? E escolheu vocês como pais. Vocês concordam em tê-lo como filho? Ou filha? Sei lá. Bom, se ele reencarnou, é porque eles aceitaram. Tá certo? Bom, isso significa, não vale só para os pais. Isso vale para os principais relacionamentos também. Tá certo? Que escolheram passar, resgatar determinados débitos. Tá certo? Então foram lá, escolheram. E aí, consultados, esse daí vai ser seu inimigo, você topa? É aquele resgate que você tem que fazer assim. Tá certo? Tá de acordo? Vai encarar essa ou não vai encarar essa? Vai encarar, tudo bem, está definido. Quando nós fizemos essas escolhas, nós tínhamos plena consciência do que nós estávamos escolhendo. Nós tínhamos todas as informações, tá certo? O meu pai tem essas características, ele é uma pessoa assim, rigorosa, não sei, tudo aquilo que vocês conhecem no seu relacionamento de vida. Bom, e eu quero passar por isso, porque eu quero resgatar um débito. Aquele débito que eu fiz em tal vida, eu quero resgatar. Portanto, eu quero passar por isso. Tá certo? Então, é uma escolha consciente no nosso estágio de evolução. Mas, Deus nos deu o privilégio do esquecimento. Já pensou se nós, desde criancinha, soubéssemos tudo aquilo de ruim que a gente ia passar? Tá certo? Seria um cargo pesado demais, né? Então, Deus nos deu o privilégio do esquecimento. Mas aí nós temos determinadas indicações, né? Continua tendo determinadas indicações do tipo, eu tenho um chefe muito chato, muito disciplinador. Por que eu escolhi ter um chefe assim? Porque eu sempre fui indisciplinado. E eu escolhi ser tá certo? Adquirir disciplina. Então eu tenho que ter um chefe desse jeito. Tá certo? Então aí as pessoas dizem, puxa, mas o meu chefe, ele é contra mim. Ele não é contra você, pelo contrário. Ele é seu amigo, ele está te ajudando a você cumprir uma das expiações que você tem. Tá certo? Então, ao contrário de ser seu inimigo, ele está te ajudando. Como é que funciona isso? Vamos dizer que eu escolhi morrer com um tiro. Tá certo? Alguém tem que providenciar quem vai dar o tiro. Como é que eu vou morrer com um tiro, e a espiritualidade aprovou isso, sem que eu receba o tiro? Alguém tem que dar o tiro. Então a espiritualidade vai lá, escolhe um espírito, você vai dar um tiro no Masato. Aí ele diz o seguinte, não, eu não. No exercício do meu livre-arbítrio, eu não vou dar esse tiro. Pode arranjar outro. Aí a espiritualidade vai lá e arranja um outro. Tá certo? Para dar o tiro. Porque se eles aprovaram que eu vou morrer com tiro, eu vou morrer com tiro. Tudo bem? Conclusão. Nossa encarnação foi planejada no plano espiritual. Neste programa de trabalho estão os principais objetivos da nossa vida. Neste programa de trabalho consta a nossa programação familiar. Escolhemos a família para reencarnar. Escolhemos a nossa mãe. Escolhemos o nosso pai. Estamos em contato com os irmãos que merecemos nesta encarnação. Estamos em contato com os parentes que merecemos na atual encarnação. Estamos em contato com aquelas pessoas que não sintonizam conosco, que nós julgamos que são nossos inimigos. Nunca se esqueça de que não tem os parentes que sonhou, e sim aqueles que merece. Estamos situados na família certa, junto das pessoas mais adequadas à nossa evolução. A família é um presente na qual não existe devolução ou troca.
apenas aceitação. E para concluir, fazer mais uma leitura de mais uma historinha, mais um texto. Para encerrar novamente, vamos buscar no site Momento Espírita uma mensagem com o título Famílias Felizes, que nos inspira e reforça nossa fé em nossa convivência familiar. Para a gente sair daqui um pouco otimista, ao invés de ficar só ouvindo coisas desagradáveis sobre as nossas famílias, ou sobre a nossa família. As famílias felizes, elas existem, não são exceção. Ao contrário, mais e mais proliferam nesta terra bendita de todos nós. São famílias de pessoas felizes que fazem a outros felizes. As pessoas que as compõem se reencontram na terra pelos laços de afeto e do bem-querer. Amam-se, pais e irmãos, e os que vêm de fora para alargar esse universo familiar, genros, noras, são da mesma estipe. Não são pessoas incólumes ao sofrimento, não. Pelo contrário, nela registramos pesadas cargas expiatórias. Em algumas dessas famílias, é um filho que nasce com uma esperança de muitas alegrias, para logo mais demonstrar a enfermidade de que é portador, envolvendo todo o conjunto familiar em redobradas preocupações. Em outras, é o filho que nasce portador de alguma deficiência, necessitando de especiais cuidados, e todos se reúnem para isso lhe propiciar. Famílias assim superam tragédias que as atingem, em forma de morte súbita de um ente querido ou reveses de qualquer outra ordem. Sustentam-se mutuamente pela força do amor e transmitem energias uns aos outros pela proposta de afetividade que registram. Nessas famílias, cultua-se a ciência ou a religiosidade, ou a arte, ou tudo como um conjunto. São famílias nos quais os membros tendem para as carreiras de um mesmo ramo ou ramos diferentes, mas em que todos estudam e alcançam títulos universitários de graduação, demonstrando seu grande potencial intelectivo. Elas se envolvem com a arte, cada membro apresenta uma qualidade específica na execução de instrumentos musicais, no canto, na composição, na arte dramática. Por vezes, parecem compor uma fenomenal orquestra, pois que cada um tem uma especial habilidade. E quanto à ciência ou à arte, reúnem a religiosidade, e quando a ciência ou a arte reúnem a religiosidade, transformam as comunidades onde se demoram, atuam em benefício da dor que se espalha, erguendo instituições de amparo aos sofredores. Esmeram-se na ilustração das mentes alheias, erigindo escolas, oferecendo-se em voluntariado. O dinheiro que circula em suas mãos simplesmente circula, direcionado para o bem geral. E parece que quanto mais oferecem, mais lhe chega às mãos. Famílias felizes vivem a alegria do reencontro dos amores de muitas vidas, vivem a união de ideais e de beleza, chegam a causar por vezes uma certa inveja, por neles se descobrir tantas bênçãos, tantas alegrias. Contudo, quem preste atenção, verificará que em meio às marcas abençoadas dos sorrisos, as faces também registram a chibata da dor em vincos dolorosos. São felizes por terem aprendido que na terra tudo é transitório e que cada minuto deve ser vivido em plenitude. São felizes, acima de tudo, por terem descoberto que a divindade que lhes permitiu renascer, abençoado pelos amores próximos e pelas venturas da beleza, de talentos variados e de bens da terra, lhes exige apenas que façam felizes a outros que cruzam seus caminhos. Famílias felizes, famílias que amam e estendem seu amor para além das fronteiras do próprio lar, da própria cidade. Desde cedo, aprenderam que todos, afinal, somos cidadãos do mundo
e herdeiros do universo. Por isso, não retém riquezas em seus cofres. Somente multiplicam pérolas de luz em seus corações. Muito obrigado pela atenção.